Bom dia, seus lindos! Como vocês estão? Então, olha só, galera, continuando o nosso conteúdo, né, aqui eu coloquei uma imagem de um raio, né? E se a gente pudesse controlar a eletricidade, pudesse controlar as cargas elétricas, né? O que daria para fazer? Daria para fazer praticamente tudo que a gente tem hoje em dia, né? Daria para fazer o seu celular, um computador, uma televisão, né? Hoje nós temos praticamente tudo que é eletrônico, né, funcionando devido a essa manipulação das cargas elétricas, né? A gente tem entendido como elas interagem e como controlá-las. Então, olha só, para a gente começar a ideia, ó, aqui tem uma representação, né, de uma carga positiva e uma carga negativa. A gente chama de carga pontual ou carga pontiforme. Tá? Talvez carga pontual pode aparecer também, porque a gente está imaginando a carga como se ela fosse um ponto. Tá? E um ponto, né, na sua definição, é uma região do espaço que não tem dimensão, né? Você não tem um volume de um ponto, a área de um ponto. Porque se a gente pensa na carga, ela tendo um volume, tendo um certo tamanho, isso vai interferir em como essa carga interage com outra carga, está mais próximo, está mais distante. Se pegasse a distância entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Então, se eu pegasse essa distância aqui, ó, vou chamar aqui de Dzão, né, e pegasse essa outra distância aqui, da frente da carga, aqui, ó, até aqui, eu vou chamar de Dzinho. Vocês vão concordar comigo que essa distância Dzinho é menor do que a distância Dzão, beleza? Então, essa diferença, né, entre as distâncias ia fazer diferença na força de interação entre essas cargas, né, ia fazer e, consequentemente, ia acabar fazendo diferença no campo elétrico, beleza? Então, por isso que a gente considera essas duas cargas aqui, a gente considera como se elas fossem cargas pontuais, como se fossem pontos. Por mais para desenhar, a gente precisa de ter uma distância entre elas, né? Mas na teoria, né, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente considera como cargas pontuais. Beleza? Então, galera, aqui eu teria a interação entre uma carga positiva e uma carga negativa. Essas linhas, elas são chamadas de linhas de força. Por que eu tenho essa forma de representar as linhas de força? Porque isso aqui representa meu campo elétrico, tá? Então aqui, ó, é só uma representação de como interage uma carga positiva com uma carga negativa. Reparem que as linhas de força, elas saem da carga positiva e entram na carga negativa, né? Então, por definição, foi definido dessa maneira, né? Porque a gente vai ver ali, não tem como enxergar essas linhas, a direção delas, né? Não tem como enxergar de onde ela está saindo e onde ela está chegando. Então, por definição, foi saindo da carga positiva e chegando na carga negativa. Quando eu tenho cargas de sinais opostos, eu tenho elas se completam, né? Essas linhas se completam. Por isso que tem uma atração entre carga positiva e carga negativa, porque as linhas de força elas se completam e você acaba tendo uma atração entre as duas cargas. Se eu pegar duas cargas iguais, sejam elas positivas ou negativas, né? O que ia diferir nessa imagem seria que as linhas de força estariam entrando na carga negativa, né? Se fossem duas cargas negativas. Mas o desenho aqui da linha seria a mesma coisa, ia mudar ia ser só a setinha. Então essas duas cargas positivas, repara que as linhas de força delas estão se repelindo, elas não se encontram. Então, como as linhas de força se repelem, né, o campo elétrico delas está se repelindo e elas se afastam, elas estão tendo uma interação de repulsão. Se fossem cargas negativas, seria a mesma ideia, a interação seria de repulsão. Então, galera, vou mostrar para vocês aqui um experimento bem bacana, que é o seguinte. Aqui, esses dois pedacinhos de ferro aqui, né, o que acontece? Esse cara aqui está conectado a um gerador de Van der Graaf. Eu vou mostrar para vocês o que é. E esse lado aqui está aterrado. O gerador de Van der Graaf ele vai gerar cargas positivas, tá? Então aqui vai ficar cheio de carga positiva. Consequentemente vai induzir carga negativa desse lado. Esse aqui está aterrado. Então esse lado vai ficar negativo. Então como se eu tivesse uma carga positiva pontiforme e uma carga negativa pontiforme. Isso aqui que está no meio é um óleo. É um óleo com fubá, beleza? Na faculdade eu fiz esse mesmo experimento. Eu fiz com não foi semente de girassol. Foi alguma semente bem pequenininha que ela fica leve
E eu tentei fazer isso aqui ontem, aqui em casa, e acabou que eu não consegui, porque eu não consigo gerar uma diferença de potencial muito grande. Eu estava usando pilha ali dentro, se tentava aparecer pelo menos um efeito, aí eu não consegui. O que acontece? Aqui é uma carga positiva, aqui é uma carga negativa. O fubá que está aqui, ele se polariza, né? Se polarizar é tipo quando você pega, por exemplo, um balão de aniversário, esfrega no cabelo, né? Ele vai ficar eletrizado, e aí você afasta ele do seu cabelo, o seu cabelo ele fica apontando, né, para a bola, para o balão de aniversário, né? Você carrega ele, quando você afasta, você sem encostar, o seu cabelo levanta. Por que seu cabelo levanta? Porque ele fica polarizado. O que é polarizar? Vamos supor que quando você esfrega o balão na sua cabeça, né, ele fica com carga positiva. Quando você afasta ele do seu cabelo, ele induz o seu cabelo a ficar com carga negativa. Seu cabelo não tem excesso de carga negativa ou positiva, né? Você está neutro. Mas como o balão está próximo, ele induz essa carga, o seu cabelo ficar com excesso de carga negativa para ser atraído pelo balão. Então aqui o que acontece? As partículas de fubá elas vão ficar induzidas um lado dela ficar com excesso de carga negativa apontando para essa parte aqui que seria positiva, e o outro lado que é positivo apontando para esse lado que é negativo. Aqui tem o gerador de Van der Graaf, ele girando aqui, e aí eles colocam uma animação, né, mostrando com essa fita aqui, fica enchendo de carga positiva, e aí por ter excesso de carga positiva aqui, né, esse carinha chega próximo, ó, tem uma descarga elétrica. Quando eu tenho uma diferença de potencial muito grande, essa quantidade de carga positiva, essa quantidade de carga negativa, acontece a descarga elétrica. Então isso que é a ideia do gerador de Van der Graaf. Então aqui, esse gerador de Van der Graaf vai fazer a mesma coisa. Ele vai encher aqui de carga positiva e o lado de cá vai ficar com carga negativa. E o efeito legal, né, é isso aqui, ó. Então ele colocou um projetor ali para projetar na parede para a imagem ficar maior, né? E olha só quando ele liga, o que vai acontecer com olha só que legal, ó. Olha só quando ele liga, né? Quando ele está girando aqui, né, a manivela. Olha só o que acontece, cara, com o fubá. Ele forma aquele desenho, né? Muito parecido com aquele desenho que a gente estava vendo aqui, ó. Muito parecido com esse desenho, um lado positivo, um lado negativo. Só que o que acontece, né? Aqui não dá para ver qual a direção, né, das linhas de força. Então, no gerador, ele sabe que ele está gerando carga positiva, tem como a gente descobrir se a carga é positiva ou negativa, né? Aqui, ó, eu sei que ele está gerando uma carga positiva, aqui uma carga negativa. E aí eu formo aquele desenho das linhas de força, né? Das linhas de força. Então, foi assim que foi desenvolvido aquele modelo para representar a linha de força, né? Foi feito um experimento similar a esse e viu, né, que acontecia esse formato aqui. Se eu colocasse duas cargas positivas ou duas negativas, ia aparecer o desenho com essas cargas se repelindo, né, com essas linhas de força se repelindo. Esse outro experimento aqui é o seguinte, né, esse aqui é bem legal, é um experimento para a gente poder ver a existência do campo elétrico, né. Então olha só, o que ele faz aqui é o seguinte, ó, o gerador de Van der Graaf vai estar eletrizado, aqui é uma bolinha de papel alumínio, beleza? E um canudinho de plástico para ele ficar isolado, né? Então, olha só, quando ele segura aqui, essa parte de alumínio ela está isolada, ela está neutra. E aqui vai estar carregada. Aqui está cheio de carga positiva, ó, na hora que ele começa a girar. Então, repara que na hora que ele começar a girar, ó, viu como é que foi atraído? Vou fazer de novo aqui, ó. Deixa eu colocar bem lento aqui. Então, ó, repara que na hora que ele começa a girar, isso aqui vai ser atraído, ó. Viu como é que foi atraído? E aí na hora que encosta, repara que na hora que encosta ela foi jogada, né? Por quê? Se aqui está com excesso de carga positiva, isso aqui vai induzir carga negativa do lado aqui desse cara, né? E vai ter atração. Igual quando eu estava mostrando aquele bastãozinho, aqui estava positivo e o bastãozinho estava negativo por indução. Só que o que acontece? O positivo e o negativo eles se atraem. Quando isso aqui encosta, tem eletrização por contato. O excesso de carga negativa, o excesso de carga negativa que fica de um lado desse metal, quando encosta, passa para a esfera. E aí aqui fica com excesso de carga positiva também. Então aqui fica com carga positiva, né? O gerador fica com carga positiva em excesso, e essa bolinha, esse círculo de papel aqui, alumínio, fica com carga positiva também em excesso. E aí começa a se repelir, ó. Então ela fica repelindo, ó. Olha só que legal.
Olha lá, ele chega perto, né, e fica repelindo, repelindo. Então o que acontece? Esse cara aqui está cheio de carga positiva e esse cara também está cheio de carga positiva e acontece a repulsão, né? E aí você mostra, né, existe alguma coisa né, entre esses dois caras para repelir, que é o campo elétrico. O campo elétrico desse cara interagindo, né, no gerador, interagindo com essa folhinha. E aí acontece a repulsão, beleza? Você viu que encostou na mão dele, descarregou, bateu lá na esfera. Vou mostrar aqui de novo. Ela encosta na mão dele, ó, carrega e volta para a esfera. E na hora que descarrega, ele é atraído. Quando ele bate, ele rapidinho já é repelido, beleza? Então, tudo isso, né, foi feito para poder entender como funciona esse campo elétrico. A gente entender carga positiva, carga negativa, essa repulsão, essa atração entre elas, né? Tudo isso foi feito, esses experimentos aqui, para poder entender como funciona isso. E aí, ó, o Iberê, ele tem um vídeo aqui, ó, pêndulo fantasma, é bem legal. A raquetezinha, fios, né, papel alumínio e latinha de refrigerante. Então ele monta aqui um esqueminha, ó. Olha só que legal, ó. Ele monta um esqueminha e aí um lado da raquete, o lado que fica positivo e está conectado a essa latinha, outro lado está negativo conectado a essa latinha. E aí quando ele liga, o que acontece, ó? Quando ele liga, olha só que doideira. Por que isso acontece? Na hora que ele liga, um dos dois lados vai atrair essa bolinha aqui, que é de papel alumínio. Tá tudo neutro. Quando ele liga, um lado fica positivo, o outro lado fica negativo. Então o lado negativo vai induzir carga positiva de um lado da esfera e o lado positivo vai induzir carga negativa do outro lado da esfera. E aí ele vai ser atraído para algum lado, né? Do jeito que está aqui, está mais próximo de uma, de outra, né? Lá no início, ó. Se você olhar, está mais próximo desse lado aqui, ó. Então a força aqui vai ser maior, ele vai ser atraído para cá primeiro. E aí quando ele encostar, como aqui tem excesso de carga positiva, essa esfera vai ficar com excesso de carga positiva. E aí quando ela ficar com excesso de carga positiva, a latinha positiva repele a esfera. E a latinha negativa atrai a esfera. Então ela vem para o lado de cá e bate nessa esfera. Quando ela bate nessa esfera, ela recebe excesso de carga negativa. E ela fica com excesso de carga negativa e é repelida pelo lado negativo. E aí é atraída pelo lado positivo. Então ela vai para o lado positivo. Quando ela bate no lado positivo, né, o excesso de carga negativa passa para a latinha positiva. E ela fica com excesso de carga positiva e é atraída pelo lado negativo. E vai fazendo isso, vai batendo de um lado para o outro. Ó. Então na hora que ele ligar aqui, de novo, ó, ligou, viu? Foi atraído para o lado positivo e agora ficou nisso. Ó. Fica com excesso de carga positiva, negativa, e vai batendo de um lado para o outro. Né? Aí, ó, tem um outro pedaço que ele faz com uma latinha, que é um pouco maior, né? A latinha faz a mesma coisa. Ela encosta de um lado, encosta do outro. Então, quando ela encosta do lado positivo, ela fica com excesso de carga positiva e atraída pelo lado negativo. Encosta do lado negativo, fica com excesso de carga negativa e atraída pelo lado positivo. E vai batendo de um lado para o outro. Beleza? Então, se você tiver tudo aí na sua casa e quiser tentar fazer, é bem bacana, né? Dá para fazer, ó, o pedaço aqui que ele faz. Ele tem que raspar o fiozinho aqui, ó, da raquete. Então você pode raspar ali, não corta, porque senão você vai ter que depois emendar, soldar. Tenta só raspar, faz a conexão que ele vai pedir para fazer. E aí depois só passa a fita isolante, né? Isola direitinho essa parte do fio, fecha a raquete, ela vai voltar a funcionar do mesmo jeito, tudo bonitinho. Então, galera, essa equação aqui, ela é a equação do campo elétrico de uma carga pontiforme, tá? Então, o E de campo elétrico, o que é esse K0, né? O K, ele é a constante eletrostática do meio onde o campo elétrico está, né? Então, o K0 é o valor da constante eletrostática do vácuo, né? Quando você não tem material nenhum, você não tem nenhuma matéria, o campo elétrico, quando ele está no vácuo, né? Ele vai ter uma certa facilidade, uma certa dificuldade de acordo com o meio em que ele está. Então, quando ele está no vácuo, ele tem uma certa facilidade medida por essa constante eletrostática, beleza? Ou uma certa dificuldade, né? Dependendo do material, se você tem um ferro, tem o ar, tem a água, esse K ele vai mudar, né? Essa constante ela muda de acordo com o meio. Então, isso aqui está definindo, né, qual que é a facilidade ou dificuldade que um campo elétrico tem de permear um certo meio. Tá? E o K0 é do vácuo. Tá? Quando apareceu o K0 é o vácuo. Então, o campo elétrico ele é esse K0 multiplicado pela carga que está gerando o campo. Então, ele colocou um módulo aqui, né? Porque quando a gente está falando aqui do campo elétrico, essa equação, a gente pode simplesmente calcular o módulo e aí qual que é o sentido e a direção do campo elétrico. Basta você saber se essa carga é positiva ou negativa.
Se ela é positiva, a direção e o sentido é saindo da carga positiva. Se ela é negativa, a direção e o sentido é entrando na carga positiva. Beleza? Então você calcula só o módulo, que é o valor numérico, por isso você pega ali a carga, independente se ela é positiva ou negativa, acha um valor de campo elétrico positivo, sem problema. E aí você pedir qual que é a direção e o sentido desse campo, basta você olhar se ele é positivo ou negativo e perceber se está entrando ou saindo do campo. Beleza? Então, é a constante eletrostática multiplicada pela carga que gera esse campo, dividido pela distância ao quadrado. Então, essa distância aqui é a distância do ponto que você está medindo o campo elétrico, o ponto que, em questão, né, até a carga elétrica. Então, a ideia seria a seguinte, ó. Então, eu quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, nessa região. Mas qual que é o campo elétrico aqui? Qual que é o campo elétrico nesse ponto? Então, o que que acontece? Eu vou pegar e vou medir essa distância aqui, ó, da carga elétrica até esse ponto. Essa distância D, que é aquela distância da equação, né? Então, é a distância entre o ponto e a carga elétrica. Essa carga está girando o campo, então eu tenho que saber o valor dela, o quê? O K, que é a constante eletrostática, é a constante desse meio que está em volta da carga, né? Se é ar, se é vácuo, se é água, se é um óleo, beleza? E o D ao quadrado, né, dividido por D ao quadrado, é essa distância. Então, repara que o campo elétrico ele decai com o quadrado da distância. Então, quer dizer que se daqui até aqui eu tenho um valor de campo elétrico, por exemplo, igual a 4, daqui a pouco eu vou falar da unidade, né? Quer dizer que se eu dobrar essa distância, o campo elétrico ele não vai diminuir pela metade, porque a metade é dividir por 2. Só que como a distância ela é ao quadrado, então você vai dividir por 2 ao quadrado, que é 4. Então, se você dobra essa distância, né, se eu colocasse um ponto com a distância que é o dobro, ó, vamos colocar assim, ó, vamos supor que essa distância aqui é o dobro, tá, galera? Vamos medir ali, mas vamos supor que essa distância aqui é 2 vezes D. Então, o que acontece? Aqui é D, aqui é 2 vezes D, lá eu divido por D ao quadrado, aqui eu divido por 2D ao quadrado, beleza? Então, 2D ao quadrado é pegar o 2 e levar ao quadrado e o D levar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, se essa distância é 1 metro, por exemplo, aqui vai ser 2 vezes 1, 2, elevado ao quadrado, 4. Se aqui é 2 metros, aqui é 2 vezes 2, 4, né? 4 ao quadrado, 16. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma distância de 2 metros, aqui eu tenho uma distância, aqui eu tenho 2 metros e também eu tenho a distância de 4 metros, que é o dobro, beleza? Então, quando você dobra a distância, né, a sua força vai cair 4 vezes, beleza? Aqui é 2 vezes 2, aqui eu teria 2 ao quadrado, 4, aqui eu teria 16, né? 16 dividido por 4 dá 4. Beleza, galera? Então, voltando na nossa equação aqui, então, ó, eu tenho aqui o campo elétrico, né, igual a minha constante eletrostática, vezes a carga que está gerando o campo, dividido pela distância ao quadrado. Beleza, galera? Então, a aula de hoje era basicamente isso, para a gente poder conhecer essa equação, entender um pouco como que foi o estudo do campo elétrico, né, para a gente poder entender mais para frente como utilizar isso, beleza? Então, beijinho, beijinho, tchau, tchau.